Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Chegamos na lição de quinta-feira, o testemunho dos samaritanos. Sabe, irmãos, isso aqui é muito contagiante, é muito influenciador. Um testemunho fala muito mais do que 1000 sermões. Se nós quisermos de fato alcançar pessoas, devemos viver o cristianismo. Devemos fazer valer que o que Cristo faz em nós ele é verdadeiro. O que a sua palavra nos diz, ela é real. Os samaritanos, irmãos, embora eles só crescem no Pentateuco, eles tinham como propriedade e como base Deuteronômio 18, verso 15, que Moisés descreve que viria um profeta que seria semelhante a ele. E aquela expressão é dito, segundo a tradição samaritana, em dois comentários bíblicos que eu encontrei isso, ele era o Taheb. Taheb quer dizer restaurador, ou aquele que voltará. Então, ela, a samaritana, quando fala assim, nós sabemos que ele vai vir e anunciará todas as coisas que precisamos fazer. Então, esse Taheb, esse restaurador, ele iria anunciar tudo aquilo que era necessário para com que eles pudessem, de fato, serem transformados, serem diferentes. E é aquilo exatamente que acontece com a mulher naquele momento. Quando Jesus, então, se encontra com ela deixa aquele cântaro, irmãos. O texto fala que ela não pegou mais a água, deixou ali e foi. Aquilo que era motivo de sua ida ao poço todos os dias para trazer água, agora foi abandonado, porque ela foi saciada com a água da vida. Agora ela se tornou o que está aqui na capa da lição. E o que o próprio Jesus falou, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela recebeu dos céus, logo tinha como, com propriedade, transmitir aos outros. E uma coisa que me chama muita atenção aqui nesse episódio é a maneira como ela foi conduzida. Em outras palavras, eu falei para vocês no vídeo de ontem que ela não era bem vista pela sociedade. Ela era realmente uma mulher que, segundo uma antiga lição de João, eu achei interessante, essa daqui, ó, do ano de 2004, João, o Evangelho Amado. Aqui ele dá uma sugestão de que essa mulher provavelmente ela era adúltera. A gente não viu essa questão aqui. Ele chega a dizer assim, ó, as mulheres da Palestina no primeiro século provavelmente era analfabeta. Aqui está fazendo uma comparação com Nicodemos. Ele era um piedoso fariseu e ela uma adúltera, segundo aqui essa lição de Escola Sabatina de 2004. Então, assim, diante da questão de comparação entre ela e Nicodemos, nós já falamos sobre isso também nessa semana, o que me chama a atenção é que aquilo que antes lhe impedira, independente de qual seja a causa de sua vida errada, ela agora viu uma barreira quebrada e foi. E olha que coisa interessante aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, e o verso... capítulo 4 de João, e o verso 39 a 42. Preste atenção. Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ou seja, o testemunho dela foi tão real, tão vivo, que eles foram contagiados, influenciados. E outra coisa que merece consideração, por causa daquilo que a mulher relatou. Ele lhe disse, tudo o que eu já fiz, a mulher dizendo para eles. Quando saíram para vê-lo, insistiram que ficasse no povoado. Jesus permaneceu ali ainda 2 dias. Agora veja só que verso 41. E muitos outros ouviram sua palavra e creram nele. Então disseram à mulher, agora, não é só pelo que você falou, aqui só que está falando de outro grupo. O primeiro grupo, ele é contagiado a ser levado até Cristo, ou seja, influenciado pelo vestimento daquela mulher. Mas muitos outros creram. Jesus, como a fonte da água, mostrou com clareza que ela se tornou também uma fonte a jorrar, porque de Cristo ela recebeu e de Cristo ela forneceu. Levou para os samaritanos, eles levaram para outros, ficaram tão influenciados que pediram, tão contagiados, assim, tão deslumbrados, que pediram para que Cristo ficasse mais 2 dias ali. E ele de fato ficou, sabe? O propósito de Cristo sempre foi salvar. Embora Mateus 10, verso 5, você encontra a evidência de Jesus pedindo para que eles não fossem em lugar de samaritanos, para evitar problemas, porque Jesus sabia que os judeus não lidavam. É por isso que ele deixou em sua carta de João, dizendo assim, amai uns aos outros como eu vos amei. Quando ele usa a expressão, o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, assim, o novo mandamento, ele era prático, ele era real. O mandamento de Cristo não envolvia qualquer tipo de preconceito.
O amor dele era sem preconceito. Ele amava a todos. Todos, como diz o hino, né? Todos que quiser, venham receber. Posso todos dessa boa nova ouvir. É o Pai Celeste que ensina assim. Todo o que quiser é vir. Então, essa é a verdade, é a realidade. Aquela mulher se tornou, de fato, uma fonte de Cristo para os seus. E muitos samaritanos creram. Se eu e você vivemos nosso cristianismo, se nós fizermos valer tudo aquilo que Deus nos fez aprender, irmãos, a nossa vida será diferente e os que estão ao nosso redor serão influenciados pela mesma boa, santa e agradável palavra de Deus. Que Deus, portanto, nos abençoe e que eu e você sejamos testemunhas para todos aqueles que estão ao nosso redor, sem escolher quem são eles, mas sabendo que estamos fazendo, então, a sua santa e boa vontade. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pela certeza da tua atuação. Suplicamos que nos auxilie e nos ajude, ó Deus, a sermos testemunhas vivas da tua palavra. Perdoa nossos pecados, permanece conosco e obrigado pelo estudo dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe e até a próxima semana, um novo estudo, se Deus quiser. Até logo.